Olá, bem-vindos. Estamos aqui na capacitação para psicólogos. Meu nome é Marcelo Barreto. Eu vou falar hoje sobre os métodos para avaliar e lidar com as preocupações sobre o transtorno de ansiedade generalizada que os pacientes podem trazer como queixa em seu consultório. Então, esse transtorno da ansiedade generalizada é o transtorno da preocupação patológica. Ele vê o problema e os desfechos ameaçadores. Ele vê os riscos em uma série de situações, sobretudo em temas que ele desenvolveu como ameaçadores. Superestimulação de risco, su- superestimulação dos possíveis danos, ele não difere o que é possível, o que é provável. Então, para quem tem esse transtorno, todos os riscos, todas as ameaças são prováveis de acontecer. Preciso distinguir para ele. Possível, tudo é. Até um avião cair na minha cabeça agora. Tudo é possível, é provável? Não. Então, esse é um raciocínio que tem que trabalhar com o paciente. Ele subestima a capacidade pessoal de encarar, de resolver as coisas, de lidar com até os desfechos que não sejam bons. Ele tem essa dificuldade de achar que será capaz de aceitar, de lidar com mesmo as coisas ruins que acontecem, que faz parte da vida. É a inflexibilidade de enfrentar as adversidades da vida. Então, ele tem um excesso de catastrofização, uma terribilização de uma série de situações. Ele superestima a magnitude dessas ameaças, ao mesmo tempo que ele subestima a própria capacidade de enfrentar e resolver, e até tolerar as adversidades que são incontroláveis, são insolúveis ou inescapáveis. Então, dia desse, na supervisão, eu vi um caso de uma mulher, seus 30 e poucos anos, que não conseguia é, pensar na possibilidade da avó de 98 anos, que está acamada, né, adoecida, não conseguia pensar na possibilidade de ela falecer. É claro que existe o sofrimento aí, ainda mais pelo papel que essa avó representa para ela. Mas falar que ela não consegue cogitar a possibilidade, que a morte é um fato, de uma senhora de 98 anos acamada e doente, falecer, é até um ato humanitário que, que ela parta com o menos sofrimento possível, para que não fique naquela situação tão difícil, sem se mover direito. Então, ela não consegue encarar a realidade, acha que não vai conseguir viver a partir de então. Então, e outras situações, né, que não precisam ser, é, que não tem a morte como envolvimento, como, por exemplo, poxa, eu quero fazer um concurso, quero fazer um Enem. Ah, mas eu tenho dificuldade em tal matéria. Tá, então não vou fazer e acabou? Não. Se eu tenho dificuldade nessa matéria, como é que eu faço para me tornar melhor nela? Tem que contratar um professor particular? Tem que fazer mais exercícios? Eu tenho que me dedicar mais horas estudando? Eu vou admitir que eu posso reprovar na primeira vez, mas na próxima eu estarei mais afiado, preciso de mais tempo para alcançar esse objetivo. Essa é a capacidade de solução e enfrentamento. Quando a gente assiste lá o filme Divertidamente 2, o personagem da ansiedade ele traz bem isso, né? Ele tem uma cena em que o grupo, né, da Alegria e os outros, eles vão para uma sala em que existem vários monitores e cada monitor existe uma possibilidade de um futuro. Agora eu não lembro qual era a cena, mas estava lá. E se acontecer isso? Se acontecer aquilo? Isso. Então ela estava prevendo todas as infinidades e possibilidades e queria se preparar de como lidar com cada uma dessas. Então, uma coisa é você
estar preparado para enfrentar e ter essa confiança que sou capaz. Outra é esse excesso, né? Então, no final do filme, mostra lá a ansiedade. Ele quer controlar tudo e se vê num turbilhão e o grupo tenta tocar, né? A alegria tenta tocar nele, só que ela não consegue tocar. Ele já está despersonalizado, ele já não está nem mais ali. Ele está em um turbilhão que ele nem mais ali ele está. Então, o filme retrata bem essa questão de como esse excesso faz, na verdade, criar um transtorno. Então, a vida é assim. A vida reserva e reservará a todos nós um quinhão considerável de adversidades a enfrentar. Nesse processo de enfrentamento, há os enfrentamentos ativos e passivos, e até os silenciosos. Por isso que a gente fala que a resiliência estoica, estoicismo, é a nossa base filosófica. Então, não existe ação para se livrar das adversidades. Tem o que se possa fazer. Mas eu posso aumentar a minha tolerância e aceitação. E é isso que a gente vai psicoeducando o paciente a entender isso. Que, e a gente vai buscando, através do autoconhecimento dele, através dele entender a sua própria biografia, de onde nasceu esse excesso, querer tudo controlado. Será que, nossa, eu tenho que tirar notas boas porque senão vou ser castigado, eu não vou ter, eu não vou ter um prêmio, não vou poder sair, os pais vão brigar, eu vou apanhar, até reprovar, ou os coleguinhas vão mangar de mim, né? Então, a gente pode ver de onde nasceu essa necessidade de querer ter controle sobre tudo. Então, métodos de tipos de distorções, de raciocínios, de olhar para o mundo, raciocinando probabilisticamente e não possibilisticamente. Esse é uma coisa que às vezes pega, porque achar que está se preparando para tudo. Uma coisa é você, bom, eu não vou sair de madrugada pela rua com o celular aqui no ouvido, falando com a cara para cima. Existem riscos calculados que a gente tem que tomar. Se eu vou dirigir, o que eu tenho que fazer? Né? Colocar o cinto, ajustar o retrovisor, ter cautela nas ultrapassagens, respeitar as regras. São os riscos calculados. E impede de ter acidente? Não impede, mas diminui a probabilidade. Então, e aí tem gente que nessa questão de dirigir já acha que não vai dar conta. Como é que eu consigo olhar para os retrovisores e tudo mais, e estar atento e ouvir, taraná, e reflexo, e se bater, o que acontece, se eu atropelar alguém, e aí, pronto. Pensam todas as possibilidades possíveis. Mas se a gente vê o tanto de carro que anda para lá e para cá, nas nossas ruas aqui, e eles não se batem, quando você sai de carro, não é todo dia que você vê uma batida. Então, de vez em quando, você vai ver ali, uma batida ali, um acidente mais grave e tal. Mas o tanto de carro tá para lá e para cá, para lá e para cá, então mostra que a, a possibilidade, né, existe, mas a probabilidade é reduzida. E se eu eu obedeço às regras, eu sou cauteloso, né, não faço loucuras no trânsito, diminui ainda mais. Né? Então, eu que ando de moto, eu tenho que redobrar essa capacidade de analisar o trânsito e prever as barbeiragens dos outros, reduzir, me afastar, e não ficar cruzando carros. Então, sabendo disso, eu faço de tudo para diminuir a probabilidade de um acidente. Que não empata, eu caí, já me derrubaram, já avançaram a minha preferencial. Enfim, hoje em dia nem avanço mais na preferencial, porque eu na minha preferencial fui na minha, o carro veio, me acertou, estava de moto, voei, caí no chão, mas tive nada. Acho que só esse coração leve, mas tive nada, nem precisei chamar uma ambulância. Estava em baixa velocidade. Então, isso me ensinou, pô. Então, dentro de um bairro,
eu não vou mais confiar na minha preferencial. Mas, enfim, eu não entendi muito nesse exemplo, só que só para mostrar que há pacientes que trabalham muito em cima da fantasia temida. Pegam uma situação assim que é uma exceção e pronto, ó, a partir de agora não vou mais andar de moto, andar de carro ou fazer tal coisa, porque então, se aconteceu uma vez, vai acontecer todas as vezes. Então, isso é um pensamento catastrófico. Então, ele vive o pensamento como a realidade e se desconecta dos fatos. O que pensou, então, logo existe. Mas se o quadro for grave, de despersonalização, de desfragmentação, esquizofrenia, então, aí vai precisar de medicação. Tem casos que ele não consegue entender, não entra, né? Fala, conversa, mas ele pode estar com um transtorno grave, como uma esquizofrenia, e uma medicação vai conseguir regular isso. E aí, como manejar as preocupações, entender o que está embutido nela, quais são os déficits em habilidades psicológicas, que esquemas estão relacionados, como é que nós vamos progredir dentro de uma sequência ótima de trabalho. Então, não é um objetivo tornar as pessoas imprudentes e irresponsáveis. Existem preocupações que são produtivas. Quem não se preocupa com algumas coisas é que está em risco, é imprudente, é inconsequente e irresponsável. Então, esse não é o objetivo. Se tornar alguém que é um alienado. Ah, vou deixar a porta aberta e vou dormir. Aí não, né, cara? Então, não é isso. Então, existem preocupações que são improdutivas. Superestima os riscos e os danos, e aí se vê procrastinando. Outra preocupação improdutiva, por exemplo. Ah, e se eu morrer, o que vai acontecer? Cara, adianta, você vai morrer de todo jeito, né? Então, adianta ficar, mas quando eu morrer, quando será que eu vou morrer, o que vai acontecer? Ficar nessa. Ah, então não vou fazer nada, porque como- no meu tempo de escola, né? Colocavam frases nas portas do banheiro e tinha assim, para que estudar se o futuro é a morte? Então ficava essas frases de banheiro, que se a pessoa pegar isso para a vida, é mesmo, né? Para que estudar? Para que qualquer coisa, se o futuro é a morte? Então, essas preocupações e pensamentos, eles são improdutivos, não adianta muita coisa. A não ser que ele queira positivar isso. Se o futuro é a morte, eu vou aproveitar a vida do melhor jeito possível, né? Aí sim que eu vou estudar, vou me exercitar, vou me divertir, vou fazer alguma coisa que torne a minha vida com significado. Bem, o que tem que se fazer com esse paciente que tem o transtorno de ansiedade generalizada, que é o TAC? Trabalhar as habilidades psicológicas de raciocínio realisticamente otimista, para poder pensar, mudar o pessimismo, que ele acha que é realista, não, eu sou realista, não, você é pessimista. Né? Mudar para o otimismo, mas não se tornar utópico, é se tornar realista. Então, por isso que é o RRO, raciocínio realisticamente otimista. Autorregulação emocional, para ele aprender a lidar com a, o desconforto, né? Saber que a ansiedade chegou, mas eu não vou me apegar a ela. Tipo assim, eu trabalho de socorrista, de ambulância. Então, quando acontece de levar criança machucada para o hospital, ou lá no hospital eu vejo uma criança machucada e vejo um médico lá tratando as feridas, a minha cabeça quer fazer o quê? Se fosse um dos meus filhos que estivesse em situação. Aí a cabeça quer mergulhar nessa onda aí, como é que eu me sentiria, como seria. Aí eu digo, pode parar por aí. Não quero pensar sobre isso. Então isso é uma autorregulação. Não vou pensar sobre isso. E vou voltar aqui minha homeostase. E, por fim, a resolutividade e enfrentamento é aquilo que me desconforta, eu vou encarar. Como é que se resolve isso? Como é que eu vou enfrentar isso? Resolução, com estratégias, como passo a passo para resolver essa questão. Eu vou enfrentar. E o que não tem solução, solucionado está, então só me resta aceitar. E essa aceitação também tem passo a passo. Eu vou aceitar. Não tem as fases de luto? Isso é uma fase também. Porque você vai negar, você vai se revoltar, tem que aceitar.
Ah, então, a ruminação, essa ruminação mental, né, ou must to be action, must to be action deve ser ação, deve agir, né? E acaba fica uma palavra portuguesada como uma masturbação mental. Esse é o termo usado por Albert Ellis, que é um dos pioneiros da terapia cognitiva. Ele é o fundador da terapia racional e emotiva, que antecedeu 5 anos da terapia do Beck, tá? Então, e aí sim que se tornou mais completo e robusto. Então, essa ruminação mental é o transtorno da tirania dos deverias, né? Por isso que é o must be action, deveria ser assim. Os deverias possibilísticos pessimistas. E aí, uma pessoa assim se torna difícil de conviver. Ela não consegue nem conviver direito com ela mesma. E acaba sendo também uma pessoa difícil de conviver mesmo. Incomoda. Porque o que ela quer controlar em si, de evitar males, ela acaba transferindo para outras pessoas. Olha, cuidado com isso, viu? Ó, não faça isso não, viu? E vai sozinho, não sei o quê. E cheio de problema, né? Cheio de incis, que aí acaba querendo transferir para o outro. Se o outro for vulnerável a isso, vai acabar cedendo, ainda mais se for com criança, né? Se for um pai ou uma mãe assim, tiver criança pequena, vai transferir esse excesso de preocupação, de controle para a criança também vai é, se desenvolver assim, transtornada também. Se for com o cônjuge, né, ele poderá acabar cedendo só para não desafiar, só para não querer entrar em conflito, e aí cede, aí engole, mas não, daqui a pouco não aguenta, vai ter uma briguinha porque não sei o quê. Mas se for uma pessoa que for é, equilibrada, saudável, psicologicamente, ela vai dizer, opa, pode parar por aí. Isso aí isso é nóia sua. Neurose sua, isso aí. Não tem nada a ver. E se insistir, cara, então, infelizmente a convivência não vai dar, pô. Você está excedendo aí, querendo me controlar, inclusive, né? Ou você para por aí, ou a gente para por aqui. Bem, alguns esquemas comuns, né, em pessoas com TAG são a vulnerabilidade esquemática, a fragilidade a danos, a fragilidade a doenças e outros males. A vulnerabilidade psicológica tem déficits em autorregulação emocional, é a síndrome da não aguentite, né? Ele não aguenta muitas coisas, é intolerante a desconfortos. Ele se coloca no espectro um tanto de calamidades que o ser humano passa e sobrevive, né? Que são torturas, queimaduras, astros. Então, ele se coloca aí, né? Como dentro de alguém que passa por todos os males. Ele pode se perceber, né? A gente faz esse trabalho de que ele pode suportar as dores por que ele está passando, tá? Então, se a gente vê, cara, o tanto de dor e sofrimento que um ser humano é capaz de passar, onde você está aqui, a gente, a gente passou por dores piores que a sua. Não é minimizar a dor e o sofrimento de cada um, mas ele perceber que essa dor que ele está colocando, ela não é tão grande assim. Ainda que a gente valide ela, a gente pode cair no validacionismo, que, que, é, que a sua dor, que a gente entende, que até porque você está vulnerável a isso, nós entendemos por que essa vulnerabilidade, mas trazer você para um racional em que você pode sentir a sua dor, mas sem descompensar por ela, tá? Então, a gente vai trazendo isso, porque uma coisa os seres humanos são emocionais, não existe isso de o ser humano tem que ser racional e não pode ser emocional. Nós somos emocionais, não tem como separar. Outra coisa é ser passional. Nós não podemos agir com passionalidade, movido pelas emoções cegamente. Eu digo uma situação em que seria desejável você agir passionalmente, motivado cegamente pelas emoções.
Não existe isso. Então, a dor é entendido, mas a gente trabalha para que ela passe, porque às vezes a pessoa tem um ferimento no corpo, né? Tá, me cortei aqui. Vai se curar? Vai. Mas se eu ficar futucando, vai tá doendo, né? Porra, eu me cortei, ó. Ó, aqui, ó. Mano, vai curar nunca, vai inflamar e até piorar. Então é por aí. Então, pensar no 100% da sua dor emocional, que lhe dilaceraria, e comparado com isso, qual a intensidade da emoção que isso deveria gerar e ajustar a sua reação a esse nível. Então vamos ajustar. Qual a sua dor? Sua dor é essa? É isso tudo mesmo? Então, sua dor é nesse nível, mas funcional, colocando então a luz da maior dor emocional que você poderia passar. Qual é a sua maior dor? Perder um pai, perder uma mãe, perder um filho? Sua maior dor seria essa? É paraplégico, tetraplégico, sei lá. Qual a sua maior dor que seria? A gente vai mensurar isso. A minha maior dor seria essa. Se a sua maior dor é essa dor que você está passando, qual é? Qual o nível, então, que você julga que deveria estar? Bom, e qual é o trabalho terapêutico que o psicólogo tem que fazer? Né? Com a ajuda do paciente. Listar, lista de problemas e preocupações. Toda vez que se deparar pensando no problema, quero dois contextos. Que se passa no mundo à sua volta, dia, hora, onde estava, com quem, fazendo o quê, e contextos internos. Os pensamentos, sensações, sentimentos. Se havia outro pensamento antecedente, se havia algum desconforto no corpo, alguma situação desconfortável, o que fez para lidar com esses problemas e preocupações. Depois, vamos separar problemas reais dos fantasiados, o que é real, o que é fantasia, tá? O que é possibilidade, o que é probabilidade, né? Os fantasiados, eles devem ser reestruturados através das evidências, as probabilidades e as consequências. Então, construir argumentos de por que esses eventos são impossíveis ou são possíveis. Mas o que isso aqui é possível? É possível, mas é provável ou improvável? Pronto, sobre isso. Tem coisa que às vezes é impossível mesmo. Tá? É, de maneira geral, tudo que a gente pensa é possível de acontecer. Difícil, é uma coisa impossível. Impossível. É, pô, posso ser. E pior que tem gente que é assim, né? Posso ser abduzido por um alienígena. É possível, cara? Tende à impossibilidade, né? Porque até hoje ninguém nunca viu um alienígena. Aí vai que hoje, eles decidem chegar no planeta Terra, invadir a Terra e escolher você para ser raptado. Cara, então, isso é impossível, né? Podemos dizer que é impossível, tá? Ah, um furacão aqui onde eu moro. Não tem no Brasil, não tem furacão. Mas se um furacão me levar e levar para não sei onde, cara, isso é impossível. Me dor, tá? Terremoto, derrubar a minha casa. Aqui não tem terremoto. É impossível. Então, é por aí. Separar problemas reais de solucionáveis ou insolúveis. Então, para os solucionáveis, identificar alternativas e escolher alguma para precaver-se ou aplicar. Para as insolúveis, que argumentos construir para aceitar que seja assim. Então é isso, gente. Se tiver dúvidas, se tiver algum caso assim, um paciente com TAG, estiver se batendo, estou com vagas, horários para supervisão. Pode entrar em contato direto comigo, podemos agendar o horário, você trazer o seu caso e estabelecemos aqui algumas estratégias juntos. É isso. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva, participe do nosso grupo do WhatsApp, Capacitação para Psicólogos. Lá eu coloco, não todos os dias, mas uma boa frequência, conteúdos para capacitação, né? Protocolos, artigos, sugestão de livros, por aí vai. É isso, gente. Obrigado, até a próxima.